Em busca do verdadeiro Deus. Ok, aqui estamos nós para a terceira parte, a terceira lição desse estudo maravilhoso que estamos fazendo, conhecendo melhor quem é o verdadeiro Deus. Nós vimos na primeira lição que Deus é Espírito, invisível, indivisível. Nós vimos na segunda lição que Deus é não tem jeito, mas vamos ver quem é este Deus. Quem é este Deus? Esse Deus maravilhoso em quem nós cremos, em quem nós depositamos toda a nossa confiança. Ele possui algumas características que gostaríamos de mencionar para que a gente pudesse conhecer melhor. Então vamos ver as características de Deus. Se não tiver essas características, não pode ser Deus. Então tem que ter essas características. Vamos para a Bíblia Sagrada. Em Mateus 11, 21, a Bíblia diz que Ele é um Deus onisciente, sabe tudo e mais do que qualquer outra. Assim, em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 6, diz que Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas e mais do que qualquer outro. Em Salmos 139, de 7 a 12, diz que Ele é um Deus onipresente, está em todos os lugares, não tem espaço para Deus nenhum mais. Em Salmos capítulo 9, versículo 2 e em Gênesis capítulo 21, versículo 23, diz que Ele é um Deus eterno, não tem princípio e não tem fim, Ele é eterno. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Todas as coisas se movem em Deus, mas Deus é imutável. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz que Ele é um Deus soberano, está acima de tudo e de todos. Soberano quer dizer, o mais poderoso, né? Está acima de tudo e de todos. Em Atos capítulo 17, versículo 31, diz que Ele é um Deus de justiça. Ele age com justiça, Ele não é imparcial, Ele não faz injustiça com ninguém, não. Ele é um Deus 100% justo. E em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que Ele é um Deus de amor, amoroso. Ele é 100% justiça e é 100% amor. Em João capítulo 14, versículo 6, diz que Ele é um Deus de verdade. Em Isaías 40, 13 e 14, diz que Ele é um Deus de liberdade. E em 1 João 1,5 diz que Ele é um Deus de santidade. Essas algumas das características de Deus. Para ser Deus, tem que ter estas características. Então você não pode pegar, por exemplo, uma imagem e dizer é um Deus, porque não é onipresente, não está em todos os lugares. Ele não é onisciente, não sabe tudo, aliás, não sabe nada, né? Então qualquer outro Deus que você fizer com suas próprias mãos ou com a sua própria mente, não vai carregar essas características aqui. Então para ser Deus, para ser esse único Deus, Ele tem que carregar estas características. Amém? De Deus, e vamos agora para ver alguns títulos de Deus no Antigo Testamento e alguns títulos de Deus no Novo Testamento. A gente sabe o que é título, né? É um nome que a gente dá para reconhecer uma pessoa. Por exemplo, eu tenho vários títulos. Eu sou pastor, as pessoas me encontram na rua, falam, ô pastor, não fala pelo meu nome. Eu sou mágico, eu vou fazer meus shows de mágica aí, não estou fazendo mais muito não, né? Que agora estou meio aposentado. Ô mágico! Então, tem títulos. As minhas filhas me chamam de pai, ô pai. Né? Então, são títulos que se dirigem à minha pessoa. Vamos ver aqui alguns títulos, né, que se referem ao Deus. Lembrando que no Antigo Testamento não foi revelado o nome do verdadeiro Deus. O nome do verdadeiro Deus foi revelado somente no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que o nome de Deus no Antigo Testamento era Jeová. Não, Jeová é uma palavra hebraica que traduzida para o português quer dizer Senhor. Então é um título, certo? Então vamos ver alguns títulos primários de Deus no Antigo Testamento e o seu significado. No Antigo Testamento, Deus foi chamado de Yahvé ou de Jeová, que quer dizer eu sou o que sou, autoexistente.
eu sou o que sou, autoexistente. Ele foi chamado de Elohim, que significa Deus forte. Ele foi chamado, esse Deus invisível, foi chamado de Adonai, que quer dizer Senhor e Mestre. Os títulos compostos de Deus no Antigo Testamento, com seus significados, vamos ver aqui. Ele foi chamado de El Elohim, El Elyon, está lá em Isaías 43, 13 e 14, que quer dizer o forte dos fortes. Ele foi chamado de El Roi, está lá em Gênesis 16, 13, que quer dizer o forte que vê. Ele enxerga, viu? Está em todos os lugares vendo todas as coisas. Ele foi chamado de El Shaddai, né? Essa é muito conhecida, tem nas músicas aí, né? Em Gênesis 17, de 1 a 20, quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Ele foi chamado de El Olam, está lá em Isaías 40, 28, quer dizer o Deus Eterno. Ele foi chamado de Javé Jireh, está lá em Gênesis capítulo 22, 14, quer dizer o Senhor proverá. Ele foi chamado de Javé Nissi, quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Isso está escrito em Êxodo capítulo 17, versículo 15. Ele foi chamado de Javé Shalom, que quer dizer o Senhor é paz, em Juízes capítulo 6, versículo 24. Ele foi chamado de Javé Sabaoth, que quer dizer o Senhor dos Exércitos, está lá em 1 Samuel 1,3. Ele foi chamado de Javé Makadesken, que quer dizer o Senhor que santifica, em Êxodo 31, 13. Ele foi chamado de Javé Raá, o Senhor é meu pastor, lá em Salmos 23, 1. Ele foi chamado de Javé Tzidkenu, olha esse nome complicado, hein? O Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23, 6. Ele foi chamado de Javé El Molá, o Senhor da recompensa, em Jeremias 51, 56. Ele foi chamado de Javé Naqué, o Senhor que fere, Ezequiel 7, 9. E ele foi chamado de Javé Chamar, o Senhor está presente, em Ezequiel 48, 35. Todas essas características e títulos se resumem numa só pessoa, num só Deus. É fácil de entender que não pode existir dois senhores, dois onipresentes, dois soberanos, dois deuses, etc. A Bíblia é muitíssima clara que há um só Deus, e nós não temos a menor dúvida disso. A Bíblia é a palavra de Deus, nesta palavra não existe erro, muito menos contradições, né? E o Velho Testamento não poderia ser um Deus e o Novo Testamento ter outro Deus. Isso seria politeísmo, dois deuses, duas pessoas com duas personalidades. Crer na existência de dois deuses, duas pessoas dentro de uma divindade, é politeísmo. Isso seria até uma abominação, porque o primeiro mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim. Essa aqui foi a lição de número 3. E nós vamos agora saber quem é esse Deus. Mas fica falando das características, fica falando dos títulos, fica falando, mas quem é? Beleza, vamos para a próxima lição e lá nós vamos agora já começar a conhecer quem é este verdadeiro Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.